Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver um exercício de cálculo que diz o seguinte: encontre a função derivada de y igual a f de x, que é igual a 6x ao cubo menos a raiz cúbica de x quadrado. O objetivo desse vídeo é nós tratarmos as funções que são as chamadas funções potência, tanto de expoente racional como de expoente inteiro. No nosso caso aqui, a regra de derivação para funções potência, funções do tipo x elevado a n, já que são funções de x, é a seguinte: se nós tivermos uma função do tipo y igual a f de x, que é igual a x elevado a n, a sua derivada y' ou f' de x, numa notação mais abreviada, vai ser n vezes x elevado a n menos 1. Que é a regra do tombo, que é a formulazinha de derivação que nós temos, que é a formulazinha mais simples. No nosso caso, a primeira parcela da função, que é o 6x ao cubo, a derivada é simples. Nós temos uma constante que multiplica a função. A derivada de uma constante que multiplica a função. No nosso caso, se nós tivermos uma função assim, y igual a k, que é uma constante, vezes uma função f de x, a sua derivada y' é igual a k, você conserva a constante, e multiplica a derivada da função, f' de x. Então a primeira parcela é o produto de uma constante por uma função, 6 vezes x ao cubo. Na segunda parcela nós temos uma raiz, raiz cúbica de x ao quadrado. Então a fórmula é a mesma, a derivada de x elevado a n, independente se n é um número inteiro ou um número racional, é n vezes x elevado a n menos 1. Só tem um detalhezinho, é que a raiz cúbica de x quadrado é a raiz emésima de x elevado a n. E nós transformamos essa raiz em uma potência de expoente racional, fazendo x elevado a n dividido por m. O índice da raiz é o denominador e a potência de x, o expoente, é o numerador. Perceba também que a nossa função, o y igual a f de x, é uma soma, uma soma aqui, duas parcelas, de duas funções potência. E nós temos uma outra propriedade que diz o seguinte, que se o y é formado por uma soma do tipo f de x mais g de x, que é o que nós temos aqui, o nosso y, uma parcela é uma função potência de x, x elevado ao número inteiro, e a outra parcela é uma potência também de x, que é x elevado ao número racional. A derivada de y nesse caso é a derivada da primeira mais ou menos, isso vale para soma ou subtração, a derivada da segunda. Bem, nesse nosso exemplo nós temos duas funções, e antes de começar a fazer a derivada, vou ter que fazer uma pequena transformação. Lembra que nós temos uma raiz aqui, Então nós vamos transformar essa raiz em uma potência de expoente racional, transformando essa função na seguinte expressão: 6 vezes x elevado à terceira potência menos x elevado a n sobre m, Então o numerador é o 2 e o denominador é o 3, x elevado a 2/3. E a partir daí nós podemos fazer a derivada f' de x dessa função, que vai ser a derivada da primeira, tem uma constante, conserva a constante, deriva o x ao cubo, 3 vezes x elevado a 3 menos 1. Lembra que derivada na função potência, você repete o expoente, subtrai 1, menos, e faz a mesma coisa com x elevado a 2/3. Repete o expoente, 2/3 vezes x elevado a n, que é o 2/3 menos 1. Então essa é a nossa função derivada. Eu vou pegar e vamos fazer essas continhas,
A nossa derivada f' de x vai ser igual a 6 vezes 3, 18, x elevado a 3 menos 1, x ao quadrado, menos 2 terços vezes x elevado a 2 terços menos 1, né? Tira o mínimo, menos 3 mais 2 menos 1, x elevado a menos 1 terço. Então a nossa derivada f' de x ela vai ser 18 x ao quadrado, essa aqui já está pronta, né? Menos 2 terços vezes. Aí nós temos uma potência de expoente racional e negativo. Então primeiro eu vou trabalhar com o sinal desse expoente. Potências de expoente negativo são potências do tipo x elevado a menos n, que são iguais a 1 sobre x elevado a n. Perceba que 1 sobre x elevado a n, se nós chamarmos 1, né, fizermos 1 igual a x elevado a 0, isso aqui pela divisão de potências de isobase, você conserva a base e subtrai o expoente, que vai dar o seu x elevado a menos n. Então esse x elevado a menos 1 terço, na verdade, ele é 1 sobre x elevado a 1 terço. E a nossa derivada vai ser f' de x, que é igual a 18x quadrado, menos 2 terços vezes. E aí nós temos aqui uma potência de expoente racional, raiz cúbica de x, né, que é o x elevado à primeira potência. O numerador é o expoente e o 3 é o índice da raiz. Então 1 sobre a raiz cúbica de x. Finalizando, a nossa derivada ela vai ser 18x ao quadrado menos 2 vezes 1, 2, dividido por 3 vezes a raiz cúbica de x. Essa seria a função, né? A função derivada desta função dada no exercício. E nós resolvemos usando essas propriedades, certo? Algumas propriedades de derivada, a fórmulazinha derivada, derivada de uma função potência, a derivada de uma constante vezes uma função, derivada da soma ou subtração, uma propriedade de potência aqui do expoente racional e uma propriedade de potência aqui do expoente negativo. Com isso nós resolvemos a derivada. Espero que você tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta e compartilhe o canal. Obrigado.